A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja superabundante nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Jesus ricamente te abençoe, te guarde, que o Senhor estenda a sua graça sobre a tua vida, que tu alcance o favor de Deus nesse dia, ou sobre tudo aquilo que tu tens necessitado e pedido ao Senhor. Amém? Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus. Senhor Jesus dizia: Pai, obrigada, te dou graças, te dou graças. Tudo que fizeres, oh Senhor, tu disseste que tudo aquilo que nós pedirmos e fizermos aqui na terra, no nome de Jesus, nos seria concedido. Então, Senhor, nesta noite nós queremos te pedir e já te agradecer pelas tuas misericórdias e te pedir, Senhor, dá ordens aos teus arcanjos e anjos, se ti guarda as nossas casas, os nossos bairros, as cidades, os estados, a nação brasileira, os 4 cantos do planeta Terra, Senhor. Se ti América do Sul, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior e a Ásia Menor, Senhor, e que aonde houver, Senhor, 1, 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estás. Então, Senhor, em nome de Jesus, que haja, Senhor, um avivamento, Senhor, que nesta noite nós possamos saber que tu derrames, Senhor, da cura, Senhor, da libertação, Senhor, do renovo do teu Santo Espírito. Que haja, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus. Amém, amados? Então eu convido a todos, queridos, para louvarmos ao Senhor, né? Agradecer ao Senhor enquanto nós estivermos louvando. Você agradeça, amados, agradeça pelas misericórdias do Senhor, agradeça pelo teu dia, pela tua semana, pela tua família, pela saúde, pelo trabalho, por tudo. E pela oportunidade que o Senhor te deu mais esse dia para fazer melhor do que o dia que passou. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. E eu peço que aqueles que apresentam os pedidos de oração, que todos os irmãos fizeram pelo WhatsApp, pelos e-mails, e aqueles que estão neste momento escrevendo, que seja que o Senhor te alcance, que as bênçãos do Senhor te alcance, em nome de Jesus. E que se houver enfermos no nosso meio, que sejam radicalmente curados, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja libertando aqueles por quem tu tem clamado por libertação, libertação dos vícios, libertação do mundo, para que possa ter um encontro marcado com Jesus. Amém, amados? Então vamos louvar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, e bom é louvar ao Senhor, é lhe render graças, ainda que no meio da dificuldade, né? Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, o Espírito Santo de Deus estava falando, queridos. Por isso que eu pedi para os irmãos que estavam conversando a ficarem atentos ao Espírito Santo. Porque no momento de louvar, amados, normalmente o que foi pedido? Amado, ore, apresenta ao Senhor as tuas preocupações, agradeça ao Senhor pelos livramentos. É um momento de louvar a Deus, de cultuar a Deus. E normalmente, queridos, o Senhor fala. E é tão bom quando nós podemos ouvir. E eu vou dizer uma coisa: Deus quer falar, o Espírito Santo quer falar contigo. Enquanto Ele fala aqui, Ele quer falar contigo aí também. Ele tem algo especial para falar ao coração de cada irmão. E às vezes a gente está distraído. Distraído às vezes com conversas, distraído às vezes com pensamentos, ideias, o que vou fazer amanhã. Então, amados, o momento de cultuar a Deus é um momento sagrado. Cultue Ele, louve Ele, adore Ele, né? Ainda que com lágrimas.
ainda com a alma, como se diz, talvez você esteja passando alguma tribulação, você esteja passando alguma situação difícil, mas louve ao Senhor, porque o maior louvor é aquele que tu faz com lágrimas escorrendo dos teus olhos, com o teu coração chorando, talvez. Porque normalmente, amados, as pessoas neste momento, elas esquecem do Senhor, elas param de louvar a Deus e elas perguntam: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que tu permites que está acontecendo isso comigo? Não é? Então, neste momento, amado, é um momento de prova, é um momento de louvor, é um momento de adorar, é um momento de se fortalecer na fé. Amém, amados? Se fortalecer na fé é quando eu faço e louvo e agradeço ao Senhor por aquilo que eu não estou vendo. Amém? Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler o Salmo 121. É um salmo belo, é um salmo lindo, né? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém, amados? É lindo esse salmo, maravilhoso. E o salmo do dia de hoje, já estamos há 125 dias neste propósito. Olha o que diz aqui, queridos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Haja paz na tua casa, queridos. Haja paz no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Bom, amados, no mundo tem um ditado que diz assim, um ditado do mundo, tá? Uma notícia ruim nunca vem sozinha. Ou uma coisa ruim sempre vem acompanhada de várias coisas, não é verdade? E até realmente isso acontece, né? E o Senhor, vocês lembram que algum tempo atrás eu contei para vocês que eu tinha um pé de limão, que eu amo limão, eu gosto de frutas de tudo, né? Mas aquele pé de limão foi me dado por uma pessoa, mãe de uma pessoa, de uma vizinha que eu gosto muito. E aquele pé de limão, vocês lembram, né? Que eu contei para vocês que ele estava... Olha, eu já perdi a conta de quantos anos faz que ele estava plantado. E nunca tinha dado limão. E eu comecei a observar que ele estava cheio de pintinhas. E aí um dia eu preparei lá entrei na internet e descobri lá um concentrado que tu faz, um macerado de folhas de mamona que mata tudo que é praga, um monte de praga, pulgões e etc, né? Vocês lembram que eu contei para vocês que eu fui lá, peguei aquele monte de folha, fiz tudo direitinho, deixei acho que uns 3 dias, 4 dias, não lembro quanto lá. Depois coei, botei numa garrafa grande e depois fazia diluição. Eu não lembro se era 10, se era
9 ml e alguma coisa. Botei a quantidade correta, né? E fui borrifar no pé de limão, no limoeiro. E vou contar que tinha tanto daquilo. Muitas folhas eu fui tirando, né? Botando fora. E por uma semana, 2, eu não lembro quantas, eu ia lá todo dia. Só que era tanto, tinha tanto fungo. Acho que era fungo, não sei o que era aquilo. Que teve um dia que eu simplesmente fui lá e peguei uma faca, né? Peguei as costas da faca e fui lá, tipo assim, hoje eu vou arrancar esse troço. E fiquei lá raspando, raspei. Aquele troço era marrom. E tirei aquilo, amados, e borrifava de novo. Aí chovia, eu ia lá, borrifava de novo e etc. E por incrível que pareça, e lembro que o Senhor falou muito comigo daquilo que nós temos que fazer para manter a nossa salvação, para mantermos-nos limpos, sem contaminação, para nós estarmos sarados, curados, cheios do Espírito Santo de Deus. E, amados, aquele pé de limão tinha sido plantado num local ótimo, com a terra adequada, com tudo que tinha, mas uma praga veio sobre ele. Não sei se aquilo é um fungo, se é uma cochonilha, sei lá, um trem lá. E precisou o quê? Que eu me indignasse. Né? Então, às vezes, e assim é no nosso meio, às vezes tem alguma situação na tua família que tu vai tolerando. Aí, tipo assim, tu diz assim, se Deus quiser, eu oro, mas se Deus quer, Ele vai lá e faz. Gente, quando Jesus na cruz disse, está consumado, está consumado. Está feito. Então, quem que tem que fazer? Eu, você, que está aí, como se diz, aceitando situações inadequadas, coisas que estão fora da palavra do Senhor, você precisa se indignar. E como? Vou brigar? Não. Se indigne no reino espiritual, se indigne, toma a autoridade que o Senhor te deu e comece a derrotar, comece a queimar, comece a raspar esses fungos, esses usurpadores das bênçãos, os usurpadores da alegria, essas criaturas causadoras de transtorno. Né? Às vezes vem uma nuvem assim, tu orou, jejuou, fez um monte de coisa, aí chega alguém com uma nuvem espiritual negativa que contamina, amados. Mas tu tem autoridade no nome de Jesus sobre tudo isso. Você só precisa se indignar, sair da posição como se diz, cômoda. Né? E sair da situação de pobrezinho, de autocomiseração. Eu peço isso, eu aquilo. Não, isso não funciona, não serve para nada. Amém? Eu sempre digo, quem gosta de lamber feridas é o cão. E lamber ferida, amados, não espere que alguém que verdadeiramente ama você vai lamber tuas feridas. Não. Quem realmente se importa contigo vai te falar a verdade, vai dizer, olha aqui, você me pediu isso, olha, mas você precisa corrigir isso e isso. E essa é a verdade. Então, amados, vocês lembram que eu falei para vocês que fiz tudo aquilo, né? E aí chovia, eu ia lá de novo e insistia. E por incrível que pareça, eu acho que eu mostrei uma foto um dia aqui para vocês, que aquele pé de limoeiro, aquele pé de limão se encheu de flores. E ficou muito perfumado, porque flores de laranjeira, flores são muito cheirosas. E aí, esses tempos eu passei lá, pensei, será? Fiquei pensando, veio assim um pensamento de fora. Será que vai ficar esses frutos aí? Será? E eu fiquei olhando. Eu até peguei uns na mão assim para ver, bem pequenininhos, né? E tivemos dias de muitas chuvas aqui no sul,
né? E aí eu fui olhar hoje, eu estava de folga, fui lá dar uma olhadinha novamente nas coisas. E aí eu fiquei olhando, estão lá, estão cheios de limões. E percebi uma coisa. Aqueles fungos, aquela coisa lá que não sei o que é aquilo, estava, tipo assim, se fortalecendo novamente. E aí eu pensei, bom, acabou aquele meu negócio de mamona lá, que eu esqueci o nome. Mas eu tinha comprado um outro. Então, esse eu comprei. O outro eu fiz. Eu pensei, mas é hoje que eu vou botar. Eu pensei, vou fazer depois não, fazer agora. Fui lá e morri, feito um monte. E aí eu fiquei pensando, Senhor, assim como aquele limoeiro é a nossa vida. Quer um exemplo disso? Nós, sem conhecer Jesus, sem termos a lei do Senhor, nós andávamos cheio de acompanhantes espiritual, cheio de feridas, cheio de doenças, cego, remelentos, não enxergava direito, né? Porque no mundo é impossível tu enxergar corretamente, ser justo como Jesus foi. Não, nós não temos justiça própria, né? A nossa grande bondade é ridícula perante o Senhor. E o Senhor hoje, quando eu estava ali, o Senhor começou a me lembrar que assim é. Então, estávamos todos sujos, todos cheios de feridas, mágoas, tristezas, traumas, né? Aí nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos o bálsamo de Gileade, nós conhecemos o nosso libertador, o libertador do universo. Nós conhecemos aquele que deu verdadeiramente importância para a minha vida, deu valor para a minha vida, para a tua vida, quando nós estávamos ainda lá, ó, dentro da latrina, que ficava assim, ó, com mais esforço que fazia, não conseguia sair mais, a gente se atolava. Então, amados, o Senhor me mostrou que assim era aquele limoeiro que foi plantado. Quando um bebê nasce, quando uma mãe está grávida, tu só pensa coisas boas. Tu faz planos, tu imagina aquela criança crescer, tu imagina o que tu vai ensinar para ela, as músicas que tu vai cantar para ela, as coisas, as histórias que tu vai contar, né? Então tu imagina, tipo assim, não, vou dar boa alimentação, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. A gente faz isso, amados. A gente projeta o melhor, natural. Mas quem verdadeiramente tem um propósito de bênção e do melhor é Jesus. Mas nós precisamos conhecer o propósito. Deus tem um propósito para cada criatura aqui nessa terra, amados. E nós precisamos dizermos, sim, Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim o teu propósito. Porque o meu propósito pode ser bom humanamente, mas se ele não te der frutos, frutos positivos espirituais, de nada vale. Não serviu para nada. E hoje eu fiquei pensando, quando eu estava ali olhando o pé de limão carregadinho, e o Senhor assim somos nós, assim é a nossa vida. Assim como aquele pé de limão que estava lá, ele foi plantado, ele cresceu e de repente foi acometido como se diz, de uma praga, de fungos, como é que a gente chama? Esqueci a palavra agora. Mas usando o veneno certo, o veneno, né? Que não era um veneno, era um veneno natural, certo, e a indignação. E precisar lá rapar aquilo tudo, sabe? E aí assim nós viemos para Jesus. Aí nós conhecemos o antídoto, nós conhecemos o sangue de Jesus, que é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar. E aí a gente já leu toda a Bíblia, toda a família já está no Senhor, de repente veio uma nuvem. É uma nuvem de gafanhoto querendo exterminar a tua colheita, a tua família, o teu bem maior. E eu fiquei pensando, puxa vida, quantos cristãos,
Quantas famílias são muitas vezes acometidas por pragas, são acometidas por nuvens, são acometidas do dia para a noite por gafanhotos. Mas, amados, hoje eu fui ali, agora, amados, eu sempre tenho o antídoto. Antes, quando nós não conhecíamos o Senhor, nós não tínhamos o bálsamo de Gileade, nós não tínhamos cura, não tínhamos esperança, não tínhamos libertação, não tínhamos futuro, não é verdade? Não tínhamos a salvação. E com Jesus, amados, nós temos. Então, você talvez esteja precisando de um antídoto, de uma palavra mais potente. Não é verdade? Porque Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ultimamente, como nós estávamos comentando ainda hoje, só se fala da graça. Eu pequei, né, fiz horrores de coisa lá, aí vai lá conversar e dizem, não, fica tranquilo, não tem problema. Nós estamos na graça. Na graça, amados, a graça, tu tem que ter responsabilidade, porque nós não podemos, amados, se nós conhecemos a verdade, se nós tivermos que depender só da graça, nós estamos fritos, porque há consequência. A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Mas, por outro lado, quando eu conheço a justiça de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus, também todo pecado tem uma grande consequência. Tem consequências. Todas as coisas que nós fizemos erradas, elas têm consequência. Porque Deus é justo. É justíssimo. Deus é o justo juiz. Jesus é o nosso advogado. Amém? Então, amados, hoje estava ali olhando a minha... Que antes era olho por olho, dente por dente. Agora ficou mais difícil. Tu tem que amar e orar pelos teus pelos. É isso aí. Amar. A graça tem peso. Exatamente. Amar e orar aos teus inimigos. Amar e orar. E dizer, Senhor, eu não tenho amor nenhum por ele. Pelo contrário, sinto raiva. Mas, Senhor, coloca no meu coração o teu amor. O amor que tu tens por aquele colega, por aquela familiar, por aquele vizinho, por quem quer que seja, mas. E o Senhor coloca. E aí você ora sem problema. Você não sente náusea para orar por aquela criatura. E nem vontade de... Amém, amados? E é interessante, queridos, que se nós fizermos o nosso trabalho correto, nós precisamos nos alimentar a família. E foi interessante também que eu fiquei olhando e o Senhor assim para mim, assim somos nós. O inimigo bateu em retirada todos os demônios, todos os espíritos malignos que tinham legalidade sobre a tua família, a minha família, sobre as nossas famílias, que foi quebrado e cancelado no momento que nós invocamos Jesus na nossa vida. Mas a palavra do Senhor também diz que o inimigo, ele sai, né? E o Espírito Santo entra. Só que ele está, de geração em geração acostumado àquela moradia. Não é verdade? Aí ele sai e aí ele anda por vários lugares e não acha lugar. E ele volta. E para ele não poder entrar, a casa está bonita, ornamentada, está cheia de luz. E ele vai embora, mas ele volta com outros. E a Bíblia fala que ele volta com outros 7. Mais forte do que ele. Por isso, amado, que pecado repetido eu sempre digo, demônio fortalecido. Porque cada vez vai ficar difícil, vai ficar mais difícil. Porque cada vez mais que você vai reincidindo, o inimigo vai voltando com quantos mais. Então, amados, não tem desculpa, sabe?
nós precisamos verdadeiramente sermos cristãos verdadeiros, autênticos, sabe? Não enrolar, não ser hipócrita, porque Jesus, a hipocrisia é a pior coisa que tem. Eu acho assim terrível isso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não. Nós temos que ser exemplos a ser seguidos. Em primeiro lugar pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos parentes, pelos colegas de trabalho. Porque nós conhecemos a verdadeira justiça. Amém? Então, queridos, mesmo sendo cristão, dando tudo certo, de tempos em tempos o inimigo vem com tudo para te derrubar. E Deus permite, sabe por quê? Porque você estava lá tranquilinho, crente certinho, indo no culto, devolvendo dízimo, orando, participando dos cultos, alguns nem orando, mas participando dos cultos, né? Tudo certinho. E só que o Senhor precisa que seja renovado. Ele tem dons espirituais. O óleo que Ele derramou sobre nós precisa ser renovado, precisa ser como se diz, ser transbordante. E todos os dias o Senhor derrama e tem uma unção de renovo sobre as nossas vidas. Unção do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, e às vezes Ele permite para quê? Para você sair da sua situação de conforto. Sabe? Tá tudo confortável. Tem gente que pensa assim, eu não vou guerrear aí, porque o diabo fica lá e eu tô aqui. Exatamente, não, queridos. O inimigo é inimigo. Deus é que é pai. O inimigo não é pai. Aqueles que são movidos pelo espírito do mal, jamais, amados, não espere, como se diz, transformação. Não espere que aquela pessoa vai ter compaixão. Não. Por quê? Nós somos amados e seguimos. Como se diz? Tem coisas que é impossível acontecer. Se você é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa que tem compaixão, isso é um dom de Deus. É um dom de Deus. É um dom sobrenatural de Deus, né? Eu lembro muito bem quando o pastor João Carlos dizia, é dando que se recebe. O que tu dá com uma mão, o Senhor coloca na tua mão, na outra mão. E sempre mais, muito mais. Porque as coisas no reino espirituais, elas se multiplicam a 30, 60, 100 por 1 e até muito mais que isso. Eu creio. Amém, queridos? Creio mesmo. E aí eu fui observar lá minhas outras plantinhas. Aí eu gosto muito de berinjela. Aí eu olhei lá as berinjelas bem bonitinhas. Aí eu olhei uma assim, o que aconteceu aqui? As formiguinhas foram lá fazer uma casinha, um mordeiro. Eu olhei assim, mas está repreendido, em nome de Jesus. Sai, como é que é? Seus bichinhos, sai das minhas berinjelas. Porque elas estão bem cuidadas, com uma boa terra. Mas, amados, a gente não pode, deixar de prestar atenção. Deixar de verificar. Às vezes, amados, nós, há alguns anos atrás, nós tivemos muitas experiências sobrenaturais muito fortes com guerra espiritual. Olha, vocês não têm noção do quanto. Sim. Mas esse ano é diferente porque nós tínhamos o conhecimento, né? Quando o Senhor nos estava ensinando o que nós sabemos hoje, nós começamos, como se diz, como iniciantes, né? Como aprendiz, né? Como jovens iniciantes. Não sabíamos, mas fomos andando conforme o Espírito Santo ia nos ensinando. Então hoje nas guerras, a gente tem certeza da vitória em Cristo, sabe como manusear a espada.
né? A gente aprende, queridos, aprende. Então, queridos, olha o que diz aqui, ó. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e todos os universos. Então, quando eu não vejo solução para a minha situação, eu elevo os meus olhos aos montes e digo: Senhor, o meu socorro vem de ti. Senhor, eu não sei mais o que fazer nessa situação que eu me encontro, Senhor, mas tu és o meu socorro sempre presente na hora da angústia. Amém, queridos? Glória a Deus mesmo. Tá passando por uma situação difícil? Glória a Deus. Até tinha uma musiquinha que eu não sei como é que que diz: eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Né? Eu acho, e é verdade. Vai dando glória a Deus. Isso me lembra também Fala alto. um vídeo que eu e a Michelle a gente fez sobre o pastor João, quando ele estava lá na cama dele, ele falava assim: glória a Deus. Sim, glória a Deus. Aleluia. Diferente da gente que estava passando realmente pelo vale de sombra da morte, né? E ele estava lá, glória a Deus, aleluia. Eu já nem conseguia mais falar o aleluia direito por causa Sim. do derrame, mas ele continuava, ele ia as mãozinhas do nada e gritava: Glória a Deus, verdade. aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Então, queridos, a tua leve e momentânea tribulação gerará um peso de glória eterna. Então fique firme, não abandone. Você tem uma espada na mão que o Senhor te deu, o Senhor deu direção. Repreenda, porque é o inimigo. É o inimigo que talvez esteja atacando a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua saúde. Então, ser forte e corajoso. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Dá ordens aos teus arcanjos, Senhor, que seja amarrado, repreendido todas as hostes da maldade, toda obra maligna, toda declaração, toda palavra contrária à minha vida, à minha família, caia por terra em nome de Jesus. Que o inimigo seja amarrado, manietado, cego, surdo, mudo, inoperante, que vá para o abismo em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, e toda a maldição foi quebrada, cancelada, e o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para te lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar. Amém? Esta é a verdade. Se o sangue natural, o nosso sangue, pode salvar vidas, imagina o sangue de Jesus, queridos. Imagina o sangue de Jesus. O sangue do Filho do Deus vivo, do Criador dos universos. Torabalasti marash. Horikanteremas tuyalarasti anderemas. Oh Senhor, louvado seja e bendito seja teu nome, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas lutas que estamos passando, porque certamente, Senhor, nós estamos talvez acomodados. Tu tem mais para dar todos os dias e nós estamos felizes com aquele meio copo de água. Aquela água já está há vários dias ali. E o Senhor tem água fresca. Rios de águas vivas fluem do trono do Senhor. Shiribahlasturi derimas. Rastibahlasturi balariasturi andarimas. Oh Senhor, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Queridos, os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. Os olhos do Senhor conservam aqueles que têm o conhecimento. Então, ele não há momento, minuto algum da tua vida que o Senhor não esteja te olhando. Amém? Não adianta se esconder, não adianta entrar no banheiro, chavear a porta, apagar a luz, não. Até que se você fosse engolido pela baleia, os olhos do Senhor te veem. Não há nada neste planeta
que o Senhor não veja. Aliás, no universo, não apenas no planeta. Amém? Vamos abrir em Mateus. (33). Eu gosto muito do livro de Mateus, porque o livro de Mateus é como se eu conseguisse ouvir Jesus falando. É muito maravilhoso tu conseguir ouvir a palavra, o Senhor falando a palavra. Jesus falando. A parábola dos lavradores. Ouçam outra palavra. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Desculpa, esqueci de dizer. Mateus 21, 33. Desculpe, queridos. Mateus 21, 33. Ouçam outra parábola. Haviam proprietários de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos e a um espancaram, ao outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores o trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Amados, isso aqui tudo, esses lavradores, aliás, seriam, vamos dizer, o povo de Israel, os judeus. Os profetas, Deus mandou quantos profetas, desde do Antigo Testamento até Jesus, até o nascimento de Jesus? Quantos profetas? Quantos libertadores, né? Quantos sacerdotes? Quantos juízes? Quantos? E, como se diz, e não adiantou, né? Aí veio Jesus. E o impressionante é que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Glória a Deus, porque sobrou para nós. Né? Pode dizer glória a Deus, porque nós estávamos tudo ralados, amados.
né? Todos ralados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós cremos, amados, pela fé. Pela fé, pela obra da cruz, nós cremos e nós invocamos Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo e tudo mudou. Amém? E tudo mudou. Mudou na minha geração, mudou na minha família, mudou nas famílias aonde a luz veio, a luz chegou. As trevas tiveram que sair e tudo se fez novo, onde não havia esperança alguma, queridos. Tudo se fez novo e tudo se fez novo e se faz a cada manhã. Então, amados, se tu tá passando por alguma luta, dá glória a Deus. É porque talvez a tua espada tivesse meio enferrujada. A gente tem que dar uma, ó. Às vezes tá meio, como se diz lá na estante, lá meio com pó, né? Amados, glória a Deus por tudo. Glória a Deus por todas as provas. Glória a Deus pelas dificuldades. Porque em todas, amados, em todas, o Senhor está conosco. Nós aprendemos, nós ficamos, Senhor, me ajuda. Às vezes a gente está tão, nariz empinado, que temos bons salários, bons carros, família tudo direitinho, tudo bonito, e esquecemos, ficamos orgulhosos. E a humildade, amados, às vezes o Senhor permite uma pedra no nosso caminho para nós cairmos de joelho e erguer os nossos olhos para o alto e dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E o nosso socorro, queridos, vem do Filho do Deus vivo, daquele que morreu por mim e por ti na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Então, amados, não basta, não adianta só ir, não é que não adianta. Temos que ir participar dos cultos, ler a palavra, orar e jejuar. Outro dia tinha uma situação que estava me incomodando muito e muito interessante, que de repente tinha preparado, ia estar de plantão, que eu já contei outro dia, ia trabalhar 12 horas, preparei meu almoço, minha marmita, quando eu fui pegar de manhã, senti que não, simplesmente, e ficou. Né? E aí fiz um jejum durante 7 dias, só de líquidos. Né? E, amado, coisa boa. Ai, coisa boa, porque às vezes a cera começa a endurecer dentro do ouvido. A cera do indiferentismo, da religiosidade, sabe? Começa a endurecer dentro dos nossos ouvidos. E nós precisamos tirar, nós temos que estar com os nossos ouvidos, os ouvidos do coração atentos ao Espírito Santo. Nós temos orado e é tremendo que Jesus, que o Espírito Santo fala conosco todos os dias. Todos os dias. Amados, se você é batizado no Espírito Santo, você ora em línguas, tira um tempo, amados, tira um tempo, ainda que seja na hora do teu banho, né? O tempo de fechar a porta do teu quarto, de orar ao Senhor que te ouve em secreto, falar com o Pai, falar com o Senhor, orar em línguas. Eu lembro quando o pastor João Carlos falava que se tu queria que Jesus tinha um telefone celular, que Deus tinha um telefone celular, né? O número era 2 joelhos no chão e resposta na mão, orar em línguas, orar, porque enquanto eu estou orando, estou clamando por aquilo que verdadeiramente eu necessito, porque às vezes aquilo que eu penso que é o melhor para mim, não é o melhor para mim. Às vezes aquilo que eu mais quero é aquilo, naturalmente, é aquilo que será talvez a pedra de tropeço na minha vida. Então eu sempre digo, quando eu quero muito algo, Senhor, eu gostaria muito disso, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita e a minha vontade não é perfeita. Por mais
que eu ore, jejue, leia a palavra. A minha vontade não é perfeita, a nossa vontade não é perfeita, mas a vontade do Senhor é perfeita. E queridos, é muito bom isso, amados. Então, glória a Deus, porque nós temos uma família que não está mais debaixo da maldição, é uma família que está lavada com o sangue de Jesus, né? Não somos mais deste mundo, estamos nesse mundo, mas somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, né? As coisas deste mundo, elas até podem nos atingir, mas elas não vão mudar a nossa vida. Quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Não pode, não deve e não vai. A não ser que você volte atrás. A não ser que você rasgue a tua salvação. Porque Jesus, Deus não pode rasgar. Mas é arriscado. Porque não tem como apagar o sangue de Jesus, pelo qual tu foste comprado. O teu nome, cada um de nós aqui foi comprado pelo sangue de Jesus e está lá escrito o nome. Por isso que diz que é riscado. Isso segundo eu por mim próprio, tá, amados? Porque foi uma coisa que o Senhor ministrou ao meu coração. Então agora nós estamos, hoje é dia 30, né? Amanhã é 31, então o dia 31 de outubro é um dia muito especial, queridos. É um dia muito tremendo que marca a reforma cristã, né? A reforma protestante, né? Na vida que todo mundo conhece a respeito da vida do Martinho Lutero, que foi fundador depois da igreja luterana, né? Protestante, né? Porque ele protestou, ele teve um encontro com Jesus, foi batizado com o Espírito Santo e ele teve a revelação do Espírito sobre a salvação, que era pela graça. Tu eras salvo não por indulgências, não por vender, por comprar, como se diz, promessas, comprar coisas, não. Pela graça do Senhor, através do sangue de Jesus. Amém? E então, isso é a nossa realidade, amados. Foi glória a Deus, porque até aí, através de Martinho Lutero, passou-se a Bíblia ser como se diz, o povo teve acesso na Bíblia na sua própria língua, né? Outros também escreveram a Bíblia na língua do seu povo, porque é necessário, amados. Como é necessário. Imagina se nós não tivéssemos, imagina se nós não ler em latim. Não entendo nada disso, né? Então, e glória a Deus, porque hoje nós temos várias versões da Bíblia, podemos estudá-la em grego, em hebraico, em tudo, em ordem cronológica, todos os jeitos, amados. Septuaginta, como é que se diz? A Vulgata, tem 500 nomes. Amém? Mas o mais importante, amados, que nós sejamos seguidos que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, que nós sejamos vivificados pelo sangue de Jesus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus a cada dia. E a gente ouve muito e vê muitas essas coisas de dia das bruxas, Halloween. Raio que eu parta com esse Halloween, porque nós não temos isso no Brasil. E é uma vergonha ficar copiando justamente isso, mas vão copiar coisa boa, não lixo, né? Por quê? Isso é adoração a demônios, ao inimigo. Cultura, bom, a palavra de cultura, a raiz da palavra cultura é culto a algum Deus. Então, que a nossa cultura seja o verdadeiro Deus, o Criador dos céus, da terra e de todos os universos, e é Jesus Cristo de Nazaré, seu único Filho. Amém? Meu Senhor e meu Salvador. Você pode dizer: Jesus Cristo de Nazaré, meu Senhor e meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Então, meus queridos, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: sejam fortes e corajosos, andem, marchem, não se acomodem, não fiquem, se indignem com as situações. Ah, mas não adianta falar para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho. Não fala mesmo, porque isso é uma guerra que se ganha nos ares, se ganha na oração, no jejum, porque a palavra do Senhor diz que há castas que só saem com jejum e oração. E às vezes a gente se cansa, sabe? Tu te cansa de tanto orar, de tanto jejuar, e aí você faz tua parte lá pelas tantas, fala, Senhor, eu fiz minha parte, agora é contigo. Amém? Nós precisamos verdadeiramente, amados. E às vezes tem pessoas que eu sempre digo, ninguém gosta de abraçar porco-espinho. Você gosta? Gostaria de abraçar um porco-espinho? Olha, você vai ficar cheio de espinho. E aquele espinho vai atravessar a tua carne, vai doer muito. E quando isso acontece com os animais, tem que pegar um alicate e tirar. Os pobrezinhos, os bichos sofrem. Então, amado, se você é um tipo de pessoa que quando alguém vai conversar contigo, você joga espinho. Ou quando está na prova, né? Ou quando está na prova, joga espinho nos outros. Se você está passando por alguma situação, você é o responsável de estar nessa situação. Infelizmente. O que eu faço de errado não te atinge. Vamos dizer assim. Mas é diferente. O que eu faço de errado não é que não te atinge. Não, o inimigo não pode te tocar por algo que eu fiz de errado. Essa consequência é minha. Então, amados, dá glória a Deus, fique firme, se conserte, mude o caminho. Você estava andando de qualquer jeito, diz, não, Senhor, Espírito Santo, traça o caminho. Esta semana eu tive um sonho, amados, e foi um sonho assim muito interessante. Eu sonhei que estava por um caminho como se fosse na serra. A Serra Gaúcha, aqui na parte italiana, ela tem muitas curvas. Quem pega vai, por exemplo, para Gramado, pega a rota romântica, que chamam, é muito lindo, é belíssimo, parece que você está na Europa, mas é tudo assim, né? Quando a gente vai para Bento Gonçalves, Caxias do Sul, também é a serra italiana, vamos dizer assim. E a gente pega também muitas curvas assim. Só que é asfaltado, né? Então é diferente, é bonito. Mas no interior do interior, não é asfaltado. São as estradas, né? Nós fomos esses tempos para os Caminhos do Sabor no interior de Garibaldi. Lindo, maravilhoso. Acho que faz 1 ano, 2 anos, não lembro mais. Né? O que acontece, amados? Parecia que até o cérebro pulava dentro do crânio, porque foi cavado na rocha aquelas estradas, então tu pula assim, tu acode, não dá para falar, né? E assim, e no meu sonho era uma estrada, eu estava vindo numa estrada asfaltada, muito bonita, né? E de repente acabou. Sabe uma estrada que não vamos dizer assim, aqui é o asfalto e daqui não terminou o asfalto ou não continuou o asfalto e era muito cascalho e barro. E aí quando os carros passavam fazia aquele sulco assim, sabe? E eu estava numa velocidade, quando eu vi, e aí tinha assim, uma estrada assim, tinha uma outra estrada aqui e vamos dizer, uma lá embaixo. E o interessante, quando eu vi aquela estrada, e eu, Senhor, me ajuda. Aí eu diminuí a marcha e diminuí a velocidade. E eu olho assim e vejo um carro, uma caminhoneta grande, linda, muito bonita, que vinha numa grande velocidade. Aliás, talvez ela viesse na mesma velocidade, mas não estava atento. E não conseguiu, como se diz, não conseguiu se manter na estrada. Voou
literalmente voou, atravessou e voou, caiu lá embaixo naquela outra estrada. E é isso, amados, e me chamou muita atenção, porque carros também fala de ministérios. E muitas vezes, amados, você tem um chamado ministerial belíssimo, mas você anda imprudentemente. Então nós temos que ser prudentes. Para quê? Para que a dificuldade que possa se apresentar ali adiante não te pegue de surpresa. E quando você vê a dificuldade, você pode, primeira coisa, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E fazer o que tiver que fazer. Não adianta dizer, Senhor, me ajuda, e pisar no acelerador. Não dá. Não é verdade? Senhor, me ajuda. Porque Ele não nos deixa, Ele passa conosco. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Amém? É isso, amados. Então, cada dificuldade, Senhor, obrigada, Senhor. Me ajuda, me ensina, Senhor. Me ajuda a compreender, a entender e fazer a Tua vontade. Que eu não passe por esses momentos de qualquer jeito. Não, que eu passe e aprenda. Porque se tu rodou numa, amados, você vai ter outra. Aí e vou te dizer que o primeiro teste é mais fácil. O segundo já vem a prova, já fica um pouco mais difícil. E o terceiro, então, como é que se diz, né? A terceira vez é brabo o negócio, que daí vem tudo junto. Então, queridos, que você possa estar dando glória a Deus em todas as situações. Que você possa ser uma pessoa abençoadora, que você possa ser verdadeiramente um pequeno Cristo, né? Que o poder do Espírito Santo seja transbordante na tua vida, porque você tem o compromisso. Não diga que você é cristão, que eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Quadrangular, eu sou da Brasil para Cristo, eu sou de... Não importa o nome. De nada adianta você dizer que é de alguma congregação se você não for de Jesus verdadeiramente. Nada. Nada. Porque, olha, antes, quando eu não conhecia Jesus, os exemplos de cristão que eu tive eram péssimos. Ainda hoje, está cada vez pior. Exatamente, mas esses testemunhos de hoje, ainda que estão piores, eles não me atingem. Mas não me atinge porque eu conheço Jesus, mas atinge aqueles que não conhecem. Aí as pessoas olham e pensam, eu nunca vou esquecer, amados, uma vez, logo que eu me converti, aliás, nem tinha me convertido ainda, me disseram assim, esse candidato a prefeito da cidade, sabia que ele é cristão? E eu conheci o cara, nos bastidores políticos, né? Eu disse bem assim, se ele é cristão, eu sou Jesus Cristo. Vocês acreditam que eu disse isso? Por quê? Eu disse, não, se ele é cristão, eu sou Jesus Cristo. Misericórdia. Né? Então, assim, a nossa esperança não está em candidatos. A nossa esperança não está em prefeitos, não está em governadores, não está em presidente da república, não. A nossa esperança está no Senhor, porque o mundo vai de mal a pior. Porque se você diz, Senhor, Jesus vai voltar, ele vai voltar, mas tudo se cumpre. Vai se cumprir nos finais dos tempos, amados. A ciência e muito se multiplicaria, está se multiplicando cada dia mais. E eu gosto muito de ciência, eu acho isso muito interessante, mas o mais importante é que cada vez mais Jesus está mais perto da volta, do retorno. E, amados, e a Bíblia também diz lá que aquele que está limpo, limpe-se mais. É natural isso. E o que está sujo vai se sujar mais. Já reparou alguém que está fazendo coisa errada? Não adianta tu falar. Tu fala, tu mostra, tu diz.
não entende. Parece que endurece o ouvido, o coração, e a tendência é se sujar mais. Então, se tu tá meio limpinho, limpe-se mais. Mais e mais e mais. Ah, mas eu sou bom. Não interessa. A nossa bondade é ridícula, né? Nós temos que nos limpar mais, mais e mais. Cada dia mais. Amém? Se eu posso fazer melhor, eu tenho que fazer melhor. Agora, este ano, nós temos eleições, né? Então, tem as campanhas eleitorais. Então, que nós temos que fazer o quê, amados? Os conselhos de pastores já estão fechados com candidatos. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha, que vergonha. Igreja, pastores, tá envolvido com política dessa forma. Que vergonha. Ah, não, mas é que vamos botar leis que não sei. Amados, então você não quer que Jesus volte? Porque vai se cumprir. O mal, as coisas que vão acontecer, as coisas ruins vão se cumprir. Porque é como nos tempos de Noé, casava-se, dava-se em casamento, né? Quando viu, a porta da arca fechou e começou a chover. Quando a chuva começou, amados, eles ainda, porque a chuva foi 40 dias e 40 noites que as reservas das águas dos céus e debaixo da terra foram abertas. Então, tu imagina que quando começou uma chuvinha, eles devem ter achado o máximo, né? Nunca tinha chovido, deviam estar fazendo uma festa lá, né? Tomando banho de chuva, que legal, né? Exatamente. Exatamente. Daqui a pouco, a água começou a subir, ia subir, ia subir, né? E você sabe tudo o que aconteceu. Então, amados, são dois sinais. Os que estão limpos têm que se limpar mais. Os que estão sujos vão se sujar mais. E o joio e o trigo crescem juntos. Não pense que eu e você que arrancamos. Não. O Senhor disse, deixe que cresçam. Mas no final, os ceifadores sabem a diferença. No final, amados, entre um trigo e o joio está nos frutos. Porque o trigo tem fruto, tem semente. E o joio, tu aperta é vazio, não tem nada. Nada. É muito impressionante como Jesus falava das coisas assim visíveis, que eram coisas comuns para eles, para nós entender. Talvez alguém deva achar engraçado, mas às vezes cada pastora fica falando lá que vai lá na horta e que Deus fala com ela. Jesus falava. Usava as coisas comuns, que era comum, ovelhas, que era comum oliveiras, que era comum, as coisas que lhe eram comum, porque Jesus é Jesus e Deus fala graciosamente. A linguagem que Jesus usava era uma linguagem simples, compreensiva para os seus, né? E o Senhor fala assim também até hoje, amados. Então, queridos, esses sinais, essas coisas todas, né? E me chama muita atenção aquela palavra que diz que as 10 virgens, eram 10 virgens, não diz que 5 não eram 10 virgens. 5 entraram e 5 ficaram. Amados, o momento para ter o óleo de reserva é agora. Agora é o momento de se limpar mais. Para quê? Para ter o óleo de reserva amanhã. Porque o noivo demorou, lembra? E todas dormiram. E agora, amados, é o momento de acordar. Se essa pandemia não está te fazendo acordar, eu não sei o que vai te fazer acordar. Eu não sei. O que mais que pode acontecer para que possa te fazer acordar. Deus botou o mundo no cantinho do pensamento. Sim, como se diz, Deus, naturalmente, né, o mundo ficou de castigo.
para pensar, vamos pensar, né? Então, glória a Deus, porque também nós pensamos. O Senhor nos avisou antes, né? Imagina que coisa mais maravilhosa, veio lá aquele vídeo lá, Jesus que falou para nós. Oh, Senhor, continua falando, Senhor. Deus ama falar, e Ele fala, e o Espírito Santo fala, né? Não há nada na terra que Deus vá fazer, que antes Ele não avise os seus servos profetas, aqueles que ouvem, aqueles que transmitem, aqueles que estão com o coração, com os ouvidos do coração abertos para ouvir. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E eu lembro que eu falei e eu ainda fiquei pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer? Já vimos. E eu lembro quando o vovô disse que a Olimpíada deste ano, né, que a próxima Olimpíada não aconteceria, o mundo não ia ver. E nós pensamos, que será que vai acontecer? Já vimos. Já vimos. Então, o que mais que você quer ver? Então, queridos, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, ser forte, ser corajoso, se indigne com as situações inadequadas, talvez na tua família, com as próprias tua vida, né? E ore. Em primeiro lugar, peça perdão ao Senhor. Se conserte, mas se conserte mesmo. E se encha da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor seja transbordante, que a palavra... Eu fiquei pensando esses dias, eu li algo e pensei sobre isso. É verdade. Já pensou que se da noite para o dia, né, fosse proibido todas as Bíblias, fosse queimado todas as Bíblias, fosse tirado dos aplicativos tudo? Como é que tu ia andar? Hã? Se tem crente, amados, que se diz crente e não leu a Bíblia inteira, como é que tu quer andar assim? A palavra do Senhor, se nós somos cristãos, nós temos que saber, temos que conhecer, temos que ler ela 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessária. Porque senão a palavra não vai entrar na tua mente, não vai fazer morada no teu coração. Porque a palavra, como se diz, guardei a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu não vou pecar contra o Senhor se a palavra do Senhor não está no meu coração? Imagina, amados, como é que nós vamos dizer aqui, como é que nós íamos ler um salmo se nós, como nós vamos lembrar das histórias do Senhor, da palavra do Senhor, se nós não lemos? Precisamos, amados, precisamos. Se tu é cristão, você tem o compromisso e o dever de conhecer o teu Senhor, de conhecer as leis espirituais, de conhecer o amor de Cristo, do amor de Deus, conhecer a verdade, saber como tu tem que te conduzir, como é que nós temos que andar diariamente, amém? E não simplesmente pegar a palavra do Senhor e querer ser juiz para os outros, não. Em primeiro lugar, é para você, porque a palavra é espada, é como espada de 2 gumes, que separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes alguém fala algo para ti e o Espírito Santo, o teu coração, o Senhor te faz discernir o que está por trás daquela frase, daquela palavra, daquela dita intenção. Mas o Senhor nos mostra tudo, nos ensina tudo, amados. Então, ser forte e corajoso, agradeça ao Senhor talvez pela dificuldade que você está passando, porque é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de Deus manifestar a sua glória na tua vida. A situação da qual tu não sabe mais o que fazer, entrega para o Senhor e agradece, e ora, e jejua, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tanto que as misericórdias desse dia nós já gastamos todas, quase todas, porque no próximo amanhecer elas já se renovam novamente. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor.
Semana que vem nós vamos fazer a nossa ceia, né? Então, não se esqueçam, queridos. Leiam a palavra, né? Nós já estamos no Salmo 125, se eu não me engano, né? Já há 125 dias lendo os Salmos, porque o Senhor me mostrou que Ele nos revelaria algo em cada Salmo que nos conduziria por este tempo. E tem sido assim, né? Então, glória a Deus, que você possa tirar um tempo de orar com a sua família, de abençoar os teus filhos, abençoar a tua esposa, abençoar teus familiares, teus vizinhos, teus colegas de trabalho e não cair nas ciladas do inimigo, com discussões fúteis, discussões naturais, humanas, que nada geram, só problemas, só lixo. E nós não somos, como se diz, depósito de lixo, não somos, eu sempre digo, não sou pinico do inimigo, não, meu ouvido não é pinico do inimigo para ficar ouvindo lixo, né? O nosso ouvido é para ouvir o Espírito Santo de Deus, para ouvir ao Senhor. Amém? Então, queridos, que Jesus ricamente te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a sua graça, o seu amor sobre a tua vida, que a bondade do Senhor te alcance, né? Nessa semana, nesse dia, todos os dias da tua vida aqui na terra, que o favor de Deus, tu receba o favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, estenda tua mão que eu vou orar por todos os pedidos de oração. Horabasti halastu yo romanas. Horibalarai enderelere masturi katarai. Rama yelas torias toribalarabastori anderemas. Hori talah lastu yo roma enderibeanderiman. Ramasti anderimas tu olors dirilirian. Ralarama restirias turita laramas. Oh Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome. Aqueles que estão enfermos sejam radicalmente curados. Que o teu corpo, alma e espírito se sujeite ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua mente consciente, subconsciente e inconsciente seja ligado ao Espírito Santo de Deus. Ramayah lastoyo hobi alastis dalas rimasti anderimalarabastori ederimas. Agucem os seus ouvidos, porque o Senhor quer falar ao coração, quer falar à tua alma, aos teus ouvidos todos os dias. Ele tem algo especial daquilo que só você precisa ouvir, amados. Você precisa ouvir ao Espírito Santo, ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que Jesus ricamente te abençoe e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante, transbordante, que a alegria do Senhor, que o óleo de alegria seja derramado do alto da tua cabeça até a planta dos pés, que o bálsamo de Gileade passe do alto da tua cabeça até a planta dos pés, sobre todas as feridas, e o colírio do Senhor pingue nos teus olhos, nos nossos olhos, para que caiam todas as escamas, né? Para que você possa ter visão espiritual, a visão espiritual do mundo positivo, espiritual positivo. Amém, amados? Que você possa ver Jesus, que você possa olhar nos olhos do teu Criador, nos olhos de Jesus Cristo. Amém? Então, tenha um bom fim de semana, né? Dê glória a Deus por tudo que tu tens, por tudo que o Senhor já te deu, pelos livramentos, pela graça, pelo amor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Boa noite a todos e até sexta-feira que vem, se o Senhor assim prover. Amém? Fique na paz.